Hoje nós vamos continuar a catequese da semana passada. O tema da semana passada foi o aprofundamento da fé, do ato de fé, o que é o ato de fé. E hoje vamos prolongar, vamos ver as 3 virtudes teologais. Voltamos ao tema da fé para depois dar a mão para a esperança e para a caridade. E vamos começar com o texto sobre a caridade, o texto mais bonito do Novo Testamento, que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. A caridade nunca acabará, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e a ciência findará. Porque a nossa ciência é imperfeita e a nossa profecia também é imperfeita. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito será abolido. Agora subsistem estas 3: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é a caridade. E nós aprendemos no catecismo que estas 3 virtudes chamam-se 3 virtudes teologais, porque teo, em grego, significa Deus. Virtudes teologais são aquelas virtudes que nos ajudam a unir-nos a Deus. E é importante sempre meditarmos nas virtudes, à luz da palavra, sede santos, porque eu sou santo. Portanto, somos todos chamados à santidade. E o que é a santidade a que somos chamados? É permanentemente unir a nossa vontade à vontade de Deus. Para quê? Para participarmos da vida divina. Se estamos unidos a Deus, realmente a vida divina passa para nós. Como um embrião que se forma no seio da mãe, a criança que se está gerada é alimentada pelo sangue da mãe, respira pela respiração da mãe, o coração da criança bate com o coração da mãe. Também nós, quanto mais estamos unidos a Deus, mais a vida divina passa para nós. E é importante que esta presença de Deus seja uma presença estável. Nós podemos fazer esta pequena comparação. A nossa alma é como uma sala, no meio da sala está um trono onde Deus está sentado, mas muitas vezes pelo pecado nós deitamos fora, derrubamos o Senhor do trono do nosso coração. Mas é muito importante da nossa parte, pelas boas obras, nós afirmarmos-nos no bem. E por isso é muito importante criar bons hábitos que aperfeiçoam a nossa natureza, o nosso caráter, e que nos dá a graça da perseverança no bem. Por exemplo, assim como há maus hábitos, há bons hábitos. Por exemplo, o hábito de falar mal. A coisa toma conta que quando a gente abre a boca já sai uma praga. Isto é um mau hábito que já vai mais depressa do que o nosso pensamento. E então, através da mortificação da língua, através do autodomínio, nós podemos substituir
as pragas por bons hábitos, por boas palavras, como os antigos. Os antigos tinham este hábito, seja por amor de Deus e pelas almas. Portanto, em vez de sair uma praga, saía uma palavra boa. Portanto, esta palavra boa, seja por amor de Deus, é um hábito, um bom hábito de oferecer os sacrifícios, e principalmente os sacrifícios e as dores, etc. Seja por amor de Deus e pelas almas. Portanto, vocês vejam, quando uma pessoa tem isto enraizado no seu caráter, a pessoa sabe dominar a sua língua das más palavras. Por isso, vocês vejam, estes bons hábitos que aperfeiçoam a nossa natureza e o nosso caráter e nos ajuda a perseverar no bem, estes bons hábitos chamam-se virtudes. Portanto, um mau hábito chamamos vício. Uma pessoa tem o vício de falar mal. Portanto, um vício ou o lado contrário são as virtudes. Por isso, vocês vejam, o que é uma virtude? É uma qualidade boa que é estável, já está imprimida no nosso caráter. Vocês lembram-se que eu vos dei, há semanas atrás, quando vos dei o 6º e 9º mandamento, quando falava das dependências. Portanto, as dependências são vícios que realmente é preciso, claro, sozinhos não somos capazes, é preciso ajudas, depende da dependência que existe, como também é importante pedirmos a ajuda de Deus para transformar os vícios em bons hábitos. E eu também vos disse que não pensemos que somos capazes de nos converter de uma dependência de um dia para o outro. Claro que houve grandes santos que o Senhor deu esta graça, como São Paulo. Quando ia a caminho de Damasco, caiu do cavalo e quando se ergueu, apesar de estar cego, já era outro Paulo. Santa Teresa d'Ávila também, ela teve esta graça. A Madre Maria da Encarnação, no início da igreja aqui no Canadá, também foram santos que Deus lhe concedeu esta graça de terem uma luz tão grande que se viram com os olhos de Deus. E então aí deram uma reviravolta à sua vida e nunca mais foram as mesmas. Até na vida da Madre Maria da Encarnação diz que ela até própria estava admirada consigo própria. Depois daquela luz interior que ela teve de se ver como Deus a vê, realmente ela nunca mais foi a mesma. Mas claro, nós não temos esta graça. Nós temos que batalhar. E para termos a esperança de criar um bom hábito, pelo menos temos que perseverar 40 dias. 40 dias perseverar. E se realmente conseguimos durante 40 dias perseverar no mesmo hábito bom, já temos muita possibilidade desse hábito se enraizar na nossa vida, no nosso caráter, no nosso ser. E estas 3 virtudes foram infundidas na nossa alma no dia do nosso batismo. Foram 3 dos 14 presentes que o Divino Espírito Santo colocou na nossa vida, na nossa alma. E estas 3 realmente ajudam-nos a unir-nos a Nosso Senhor. Claro, sem a graça da luz da fé, andamos às escuras, não conseguimos ver
toda a dimensão do nosso ser, nem do mistério que nós somos. Portanto, se a gente se guia somente pela razão, só acredita aquilo que somos capazes de compreender, realmente estamos muito, muito limitados. E a graça da fé nos ajuda a ver melhor a nossa vida material, a nossa vida neste mundo, como nos ajuda a compreender melhor o mundo sobrenatural e a nossa vida sobrenatural. E realmente neste mundo sobrenatural está a presença de Deus, como também está todas as promessas que o Senhor fez-nos em nome do Pai. E a fé é alimentada e é suscitada, a fé cresce pelo anúncio da palavra de Deus. Uma pessoa que nunca ouve a palavra de Deus, a sua fé é cada vez mais anã. O corpo cresce, envelhece, mas a fé fica anãzinha. Mas é preciso alimentarmos a fé. E por isso a fé nos dá aquela luz que nós precisamos para ouvir e compreender a palavra de Deus, que é uma palavra simples e verdadeira. Vou-vos dar 2 exemplos. Por exemplo, a anunciação do anjo a Zacarias e a anunciação do mesmo anjo a Nossa Senhora. Vemos que o anjo intervém, fala em nome de Deus, não diz nenhuma palavra a mais ou supérflua e qualquer um pode compreender. Por isso vocês vejam, a palavra de Deus é simples e a palavra de Deus é simples porque é verdadeira. E vemos que perante a palavra de Deus que revela o mistério, a primeira coisa que em nós deve abrir é a nossa vontade. Querer acreditar no tesouro da fé. Querer acreditar naquilo que Deus nos revelou. Porquê? Porque Ele é verdade. Ele não se engana, nem nos engana. Por isso, a nossa vontade abre-se, abre o nosso coração àquilo que o Senhor nos diz e toca na nossa alma para que aceitemos esta palavra com todo o amor incondicional. Como a Santíssima Virgem, vocês vejam, o anjo falou em nome de Deus, a única pergunta que ela teve, como será isto, eu não conheço o homem, o anjo explicou e ela imediatamente, faça-se em mim segundo a tua palavra. Portanto, ela não só abriu o seu coração à palavra, como também generosamente a aceitou incondicionalmente. Ela não pôs condições. Eu quero assim, eu quero assim. Não, faça-se. Portanto, esta generosidade abriu a Santíssima Virgem totalmente para Deus, neste abandono, como uma criança se abandona nas mãos da mãe, nas mãos do pai. E Deus, quando vê uma alma que tem esta generosidade, Deus imediatamente dá uma luz tão clara para compreender aquilo que aceitou. Por isso é que Nossa Senhora disse a Santa Isabel, o Senhor fez em mim maravilhas. Portanto, vocês vejam que Nossa Senhora chegou à casa de Santa Isabel talvez 1, 2 semanas depois da Anunciação.
E durante aquele tempo, Deus já foi iluminando, para que ela compreendesse mais e mais e mais o que é que se operou nela. E por isso ela disse, o Omnipotente fez em mim grandes coisas. E este reconhecimento daquilo que Deus faz não a tirou da humildade. Mesmo que ela disse no Magnífica, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, ela sempre permaneceu humilde. O que é a humildade? É a coragem para servir. Porque é que ela foi à casa de Isabel? Para servir, não para ser servida. A coragem para servir. Portanto, aquela que mais amou o Senhor, a serva do Senhor, tornou-se a serva de Isabel. E a gente vê que durante a vida pública, Nossa Senhora, depois de Caná, desaparece. Mesmo que o Evangelho diga que as mulheres serviam o Senhor com os seus bens, com certeza que Maria Santíssima estava lá no meio, mas não é nomeada. E durante a vida pública, sempre que alguém fala de sua mãe, Jesus imediatamente desvia a atenção dela. Parece que a esconde. E Nossa Senhora aceita estar no último lugar desde que estivesse a servir. Portanto, a serva do Senhor serve em todas as necessidades. Ela começou a servir já em Caná, providenciando aquela falta de vinho, mas esta atitude de serviço, ela continuou incessantemente nesta humildade do desaparecimento, de ser a última. E esta humildade, esta coragem para servir, confirmou Nossa Senhora na fidelidade na fé. Nunca, o sim que ela disse à palavra de Deus em Nazaré, ela continuou, faça-se em mim, faça-se em mim. E é esta fidelidade na fé que lhe deu a coragem e a resistência para suportar tudo. Nossa Senhora não se escandalizou com Jesus. Mulher, o que temos nós com isso? O que há entre mim e ti? A Senhora compreendeu muito bem a palavra de Jesus. Nossa Senhora não ficou triste quando Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são estes que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Não ficou escandalizada, porque ela foi a primeira que ouviu a palavra de Deus e pôs em prática. Por isso vocês vejam esta fidelidade na fé, esta fidelidade a dizer sim àquela palavra que o anjo lhe disse, lhe deu esta força, esta resistência, a força no sofrimento oculto, na renúncia, e deu-lhe também a coragem para o martírio. Porque ela é fiel, é por isso que ela chegou ao Calvário. E não só subiu com Cristo o Calvário, como também, depois da sepultura do Filho, ainda foi procurar os apóstolos que andavam dispersos para trazê-los todos consigo para o cenáculo. Portanto, vemos esta atitude de serviço, de humildade, de compreensão, a luz clara. Tudo isto são frutos da fé. E nós podemos perguntar-nos qual é o tesouro da nossa fé. Portanto, são todas as palavras que Jesus disse que os evangelhos contêm, é toda a Sagrada Escritura, é a doutrina da Igreja e são os dogmas.
Isto é o tesouro da fé. E vocês sabem que a nossa fé é permanentemente combatida. Permanentemente. Há tantas ideologias erradas, tantas doutrinas que falam de Jesus e que não estão corretas. E vemos que hoje a nossa sociedade materialista, racionalista, fecha o homem para o mundo sobrenatural. E muitas vezes as pessoas dizem, eu não creio nada disto. Porquê? Porque nem sequer dão-se ao trabalho de aprofundar, de saber o que é que a Igreja ensina. O que é que o Catecismo da Igreja Católica está escrito. Há muitos católicos que nunca abriram o Catecismo. Por isso vocês vejam, a fé que não é alimentada fica morta. E o tesouro da fé está todo resumido no credo pequenino, no símbolo dos apóstolos. O credo está dividido em 12 artigos. É como um colar de 12 pérolas. Quando nós deixamos cair uma pérola desse tesouro, imediatamente as outras vão também por água abaixo. Ou conservamos o tesouro da fé íntegro, ou perdemos todo. Apesar de nós não compreendermos tudo, porque a fé tem sempre esta dupla dimensão. Há uma parte que nós entendemos e há outra parte que nos ultrapassa. É um mistério. Por exemplo, vamos só pegar este exemplo. O Santíssimo Sacramento da Eucaristia. O que é que nós podemos compreender da Eucaristia? Podemos compreender muito bem o que é o pão. Se cheiramos, é pão. Se saboreamos, é pão. A textura é farinha. Nós compreendemos muito bem o que é o pão. Também podemos compreender as palavras. Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Nós podemos compreender as palavras. Portanto, os nossos sentidos captam o sinal do sacramento. O sinal do sacramento é aquela parte sensível que nós podemos compreender. Mas como é que Jesus se torna pão da vida? Como é que Jesus transforma o pão no seu corpo? Isto faz parte do mistério. Que na Santa Missa o sacerdote, quando vem a calhar, tenta explicar em 10 minutos, que é muito pouco para compreendermos a amplitude deste mistério, mas vemos que a nossa inteligência pode compreender o sinal, mas chega a um ponto, tem que ser, creio, mesmo que eu não compreenda todo o mistério. Creio porque tu, Senhor, disseste, isto é o meu corpo. Eu creio em ti, Senhor, porque tu assim o disseste. Portanto, vocês vejam, o ato de fé nos ajuda a aderir à palavra anunciada, porque o Senhor é a verdade, não se engana, nem nos engana a nós. E por isso, esta primeira virtude é como a raiz de uma árvore. A raiz é aquela parte da árvore que está escondida, mas também que é a base, é o fundamento. Se uma árvore tem as raízes fortes, a árvore não cai. Por isso, a nossa fé ajuda-nos a enraizar-nos, a afirmar-nos o tesouro da fé. E
se a fé é comparada à raiz, a esperança é o tronco desta árvore. Portanto, nós sabemos que o tronco é qualquer coisa que cresce na vertical, cresce para cima. A esperança é uma virtude que nos ajuda a olhar, a dirigir a nossa vida para a nossa meta, porque nós não somos deste mundo. Pela fé, nós captamos, por exemplo, a verdade da vida eterna. Portanto, a fé nos ensina que há vida depois da morte e a esperança orienta a nossa vida neste mundo para essa meta, apoiados unicamente nas palavras do Senhor, nas promessas que Ele nos fez. Por exemplo, falando de uma maneira mais prática, em casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou à vossa frente preparar-vos um lugar. E quando ele estiver preparado, virei novamente para vos buscar e levar comigo, para onde eu estiver, estejais vós também. Portanto, esta promessa de Jesus Cristo aponta uma realidade que ainda não temos, mas porque Ele anunciou, nós já olhamos, eu tenho o meu lugar que o Senhor preparou. E por isso eu tenho que dirigir a minha vida para essa meta que o Senhor nos alcançou gratuitamente. Ele morreu por nós para nos abrir a porta, para nos abrir o caminho. Ele não nos pediu licença, mas incondicionalmente ele oferece-nos este dom gratuito, desinteressado. Cabe a nós aproveitar ou não. E então nós vemos que, apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas, realmente o Senhor preparou-nos uma herança muito acima dos nossos méritos. E se nós, por exemplo, contemplarmos quem sou eu, quem é Deus? Se nós pensarmos um bocadinho quem é Deus? E eu, o que é que sou? E desta reflexão surge o Espírito Santo que nos ilumina com o dom da reverência, o dom do santo temor de Deus. Se nós realmente tivéssemos verdadeira consciência quem é Deus, eu estou seguro, eu falo para mim também, eu estou seguro que nem metade dos pecados que a gente faz faríamos. Quem é que é capaz de ofender um Deus que a gente tem consciência daquilo que Ele é? E por isso a nossa atitude deve ser uma atitude de humildade. Senhor, sem merecer, mesmo na minha pobreza, na minha miséria, Senhor, Tu fizeste tudo por mim, ainda me preparas uma morada eterna na casa do Pai. E por isso é muito importante esta reverência, este respeito por Deus. Hoje perdeu-se esta consciência do respeito por Deus, pelo sagrado. E por isso é muito importante esta humildade, pedir, Senhor, tem compaixão de mim, Senhor, que sou um pobre pecador. A prece do publicano, que nem sequer levantava os olhos ao céu, e só dizia, Senhor, tem piedade de mim, que sou um pobre pecador. E perante esta
súplica, o Senhor realmente nos atrai para si. O Senhor nos puxa. Portanto, e cada palavra que nos é anunciado é um apelo que o Senhor nos faz, vendo a nossa reverência, a nossa humildade. Abre-te. Os teus pecados não são importantes. O mais importante é que te ergues. Reconcilia-te com Deus através do sacramento para que recebas a absolvição. Nosso Senhor, em nenhuma parte da Sagrada Escritura, diz-nos: confessa-te a mim. Não há isso. O único meio que o Senhor nos dá para o perdão dos pecados é no domingo de Páscoa, o sacramento da reconciliação que Ele nos deu. Aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados, aqueles que retiveres serão retidos. E ao mesmo tempo, pelo sacramento da reconciliação, nós vemos e ouvimos. E eu te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta palavra, eu te absolvo, não é o Padre que está a dizer, é Jesus. Vocês ouvem a boca, ouvem a voz daquele instrumento. Como na missa, vocês ouvem o Padre a dizer: isto é o meu corpo, mas vocês sabem perfeitamente que ali no pão divino não é o corpo do Padre que está, é o corpo de Jesus. É Jesus que fala através do sacerdote. Como é Jesus que fala: eu te absolvo dos teus pecados. Como é Jesus que fala: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, são momentos em que realmente o Senhor utiliza o seu instrumento para falar, para agir, como Ele actuou através do anjo para falar a Nossa Senhora na Anunciação. Mas foi Deus quem falou pela boca do anjo. E vemos que só quem é criança é que realmente é capaz de se levantar no fim de tantas quedas, tantas quedas. Quantas vezes a gente está sempre a fazer as mesmas asneiras? Quantos propósitos fizemos? Quantas vezes nos confessamos das mesmas coisas? E estamos a repeti-las. Mas é importante ter esta simplicidade de criança na nossa contrição, mesmo que seja uma contrição imperfeita, é muito importante. Porque só esta simplicidade, esta esperança, esta confiança não nos deixa cair na desconfiança nem no desespero. Muitas vezes as pessoas não se confessam mais porque têm vergonha de Deus. E esta vergonha vem por causa que a pessoa não acredita mais que Deus lhe perdoa. Eu estou sempre a fazer a mesma coisa, nem vale a pena se confessar. Vede a tentação aqui. Está aqui escondida a tentação do desespero, a tentação da desconfiança. Só a confiança é que a confiança é a filha mais bela da esperança. Somente a confiança ata o nosso coração ao coração misericordioso de Deus, apesar de todas as nossas faltas. E isto é importante. A esperança nos ajuda a perseverar, mesmo conhecendo as nossas fraquezas, mesmo conhecendo as nossas faltas. Mas, no entanto, claro, temos que fazer o esforço para
melhorar. E como é que nós melhoramos dos nossos pecados habituais? É evitando as ocasiões, fugindo das ocasiões. Se eu sei naquele lugar há um perigo, imediatamente eu tenho que fugir dele. Se a gente vai a conduzir na estrada e sabemos que está a gelo, a gente não pode conduzir de qualquer maneira. A mesma coisa na condução espiritual. Mas aí nós podemos compreender a grandeza da esperança. O que é? A grandeza da esperança orienta-nos para a nossa meta e, olhando para aquilo que nós somos, a esperança nos suscita a contrição humilde e, ao mesmo tempo, aquela simplicidade que teve o filho do pródigo de se levantar e ter com o pai. Reparem isto. A confissão é lavar a alma no sangue de Cristo. A gente se lava todos os dias. E quantas vezes ao dia a gente lava as mãos? A gente já sabe que vai sujar outra vez as mãos, mas a gente continua a lavá-las. E ainda para nos defender desta pandemia, nós temos que lavar, desinfetar as mãos muitas vezes, para não haver nenhuma bactéria. Também a nossa alma precisa de ser desinfetada das bactérias, dos vírus, das nossas fraquezas. Mas a esperança dá-nos a coragem de sempre nos levantar, sempre ter com o Pai. E quanto menos nós frequentarmos o sacramento do perdão, menos vontade temos de o fazer. É como uma pessoa que deixa de comer, à medida que vai se debilitando, chega a uma altura que já nem tem fome. A pessoa morre à fome sem ter fome. Também a nossa alma. E se nós compararmos a fé à raiz e a esperança ao tronco, a copa da árvore é a caridade. A copa da árvore é o fruto mais belo que podemos dar para o Senhor. Se a nossa fé está moribunda, se a nossa esperança está debilitada, então a nossa caridade podemos ser simpáticos para fazer boa figura, podemos ser delicados porque temos uma certa educação, mas não temos caridade. Aquela caridade que nos torna semelhantes a Deus, aquela caridade que transforma dá à nossa vida um valor eterno que a nossa morte, que nem a morte pode nos roubar, só é possível pela fé viva e pela uma esperança dinâmica. E vemos que a caridade para com o próximo assume um nome de amor para com Deus. E o amor verdadeiro, quer seja o amor sobrenatural, quer seja o amor natural, o amor, por exemplo, do marido para a sua esposa, o amor verdadeiro é possível. E o amor verdadeiro tem, sobretudo, 5 características, que vou-vos dar só umas pinceladas, mais nada. Mas vocês escrevam estas 5 palavras. O amor verdadeiro é, em primeiro lugar, prudente. Temos que ter prudência no amor. Por quê? Porque a prudência é como o sal na comida. A prudência é aquela virtude
que nos dá a verdadeira medida em cada coisa. Por exemplo, uma mãe que ama muito o seu filho, ama tanto a paparica, faz-lhe todas as vontades, chega a uma altura, estraga o filho. E nós dizemos aqui no Quebec, torna o filho um bebê lalá, um filho mimado e mal criado. E quando o filho, por causa dos mimos e das vontades, torna-se impertinente e tudo, chama-se bebê lalá pourri. Aquela criança está podre. Aquela mãe amou, mas sem a prudência. E há no Evangelho uma parábola que nos ajuda muito a compreender a prudência, é a parábola das 10 virgens. As 10 estavam prontas para o banquete. Mas as lâmpadas, todas elas tinham. Mas porque o noivo se atrasou, 5 que não levaram azeite de reserva, as lâmpadas apagaram. E só entrou no banquete as 5 que foram prudentes e previdentes. Por isso é muito importante a prudência no amor. É a prudência que nos ajuda a evitar aquilo que pode matar o amor, que pode ferir. Segunda qualidade, o sacrifício de amor. Uma pessoa que ama verdadeiramente é capaz até de dar a sua vida para aquela pessoa que ama, de sacrificar tudo. Como é que Nosso Senhor nos amou? Amou-nos até ao fim. Ele podia muito bem só cortar um dedo e dar uma gota do seu sangue. E esse sangue, aos olhos do Pai, era suficiente para salvar toda a humanidade. Eu posso vos perguntar aos vossos olhos, quanto vale a vida dos vossos filhos? E quanto vale a vida de Jesus aos olhos do Pai? E ele verdadeiramente deu-se todo. E o que é um sacrifício de amor? É viver cada momento a medida máxima do amor. Por exemplo, o Senhor chama um sacerdote a amar o Senhor de todo o coração. Como é que o Senhor chama o marido a amar a sua esposa, ou a esposa ao seu marido? A amar de todo o coração. O que é de todo o coração? É 100%. Não é 50-50, é 100%. Se um sacerdote está a amar o Senhor só 80%, aí já é qualquer coisa que não está bem. E é muito importante realmar de amar o Senhor e o outro que vive conosco com toda esta intensidade. E só é este amor forte, 100%, que nos dá a coragem para viver os momentos difíceis. Sem cair na revolta, sem cair na murmuração, sem cair nas críticas, sem cair na maledicência, sem cair em todas aquelas coisas que desvalorizam o ouro do amor. Portanto, o amor verdadeiro é um amor que se dá até ao fim. Segundo, ou terceiro, característica do verdadeiro amor, o amor que é autêntico é um amor corajoso para construir a paz.
uma pessoa que realmente é teimosa, é opiniosa, está sempre, eu é que tenho razão e nunca dá o braço a torcer, essa pessoa não está a amar. O seu amor pelo outro não é verdadeiro. O seu eu grita mais forte que o tu do outro. De tal maneira que o seu eu grita mais forte que fecha o ouvido e o coração a uma coisa diferente daquilo que pensa, daquilo que opina, daquilo que sabe. Por isso, o amor verdadeiro é um amor que nos dá coragem. Eu vou dizer uma coisa que vocês são familiares nisto. O amor verdadeiro dá-nos a coragem de engolir melancias, mesmo quando elas custam a passar, só para termos paz. O amor verdadeiro ajuda-nos a renunciar ao eu. E quarta qualidade é a radicalidade. Ter a coragem de dar todo o coração. Todo. A radicalidade no amor. Ou amo ou não amo. Vocês sabem que o sacrifício pela metade dói. Se a gente se sacrifica por outra pessoa, mas há espaço para má vontade, há espaço para a revolta, há espaço para essas porcarias todas, não estamos a ter um amor verdadeiro. Não estamos a dar o coração todo, como Jesus nos deu o amor todo. E por último, a última qualidade do amor verdadeiro é a ordem no amor. O que é a ordem do amor? Vamos olhar para o coração de Nossa Senhora. E só ela realmente nos pode ajudar a compreender esta última qualidade. Ela amou Deus e o próximo na máxima medida. E em todos os momentos da sua vida, Deus era sempre o centro. Ela punha Deus sempre em primeiro lugar. E em Deus, ela fazia tudo e servia a todos. Não importa aquela circunstância. Mas sempre Deus estava em primeiro lugar. E por isso ela teve sempre ordem em todas as coisas. Porque Deus era o seu centro. E este amor verdadeiro, acreditem, é o único que nos dá a felicidade neste mundo. Uma felicidade que o mundo não compreende, o mundo não conhece, mas conhece e experimenta esta alegria interior quem vive. E por isso temos que sempre trabalhar, não que a gente já tem isto, mas temos que lutar, saber para onde vamos. Porque este amor que é prudente, que leva-nos ao sacrifício por amor, à mansidão, que nos leva à radicalidade e à ordem, é este amor que nós vamos viver no céu com toda a plenitude. Com toda a plenitude. Vamos colher todos os frutos que este amor verdadeiro que nós vivemos na terra realmente nos ajudou a reunir no céu, a aumentar o nosso tesouro na eternidade. Por isso, vocês vejam como é tão importante cultivar estas três virtudes, estas três sementes.
cultivar. Com a graça de Deus e com a nossa boa vontade, podemos conseguir. Sabemos que Deus nos dá todos os meios, todas as graças que precisamos, o auxílio da Mãe do Céu, o auxílio dos santos anjos, o auxílio de São Miguel, o auxílio dos nossos santos da nossa devoção. Também as almas do purgatório podem nos ajudar a crescer em santidade e em graça diante de Deus e dos homens. Amém.